a Luísa acabou perguntando lá como é que a gente ia fazer pra falar com o cara que podia ser o convidado. Aí já falaram que ia ser tal jeito, e a gente nem tinha combinado ainda. Aí por isso que eu fiquei com o pé atrás. Mas quem era o cara? Quem que vocês pensaram? A gente pensou, a Luísa falou que o vizinho dela tinha muito contato com o Pedro Barros, que ele é bem famoso, né, por aqui. Sim, é do skate, né? É, Aham. e aí ela tava falando com ele e perguntou como é que ia ser a entrevista, né, na live. Hum. Se ia ser de imagem e tal, a gente não acabou não planejando isso. Hum. É interessante, eu acho que chamaria a atenção desse público aí do skate, né? Uhum. Mas aí, como é que seria a forma de arrecadar dinheiro? E, segundo eles, a gente iria, sei lá, o pessoal ia lá e doar. Só que eu não acho que ninguém ia, sei lá, pegar e ia dar R$ 10 pro pessoal no ano fazendo uma live. Então eu não acho que é um jeito muito bom de arrecadar. Eu acho, seguinte, até comentei isso, assim, eu acho que não é difícil do pessoal dar, mas o problema é que, assim, ó, tem muita live agora, mas é para arrecadar alimento e ajuda para as pessoas que estão perdendo os empregos e tudo mais, né? Sim. Então, eu não sei se daria muito certo. Eu acho que pode ser uma tentativa, né? Mas muita gente vai até pensar assim, nossa, estão pensando em formatura e tem um monte de gente aí passando um monte de necessidade, entendeu? Eu ainda acho que assim, ó, o ideal seria fazer alguma coisa que pudesse arrecadar junto à família mesmo, entendeu? Pai, mãe, tio, avô, primos, né? Vamos supor, se fosse aqui em casa, meus filhos só pedir para os primos já davam uma grana. Tem um monte de primo. Se cada primo desse 10 pilas, já dava uma graninha boa. Hum. Então, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Que a pessoa fazer, não sei, talvez uma vaquinha, né? Daí entre a família, vizinhos, amigos, né? Uma coisa assim. Talvez desse certo. É, Não que a live não dê, entendeu? Acho que sim, dá. Mas assim, ó, eu é também. que eu tenho. Toda live que eu vejo, eu participei de uma live. Foi, na verdade, um show no sábado. A gente comprava o ingresso para o show, mas o show não era para. O dinheiro não era para cantora, era para arrecadar dinheiro para as pessoas que estão perdendo os empregos, que estão, né? Enfim, estão em situação bem difícil, assim, né? Então, não sei. Eu também acho que não vai dar muita coisa assim, até como o Thiago falou, não vai chegar alguém lá que vai ver a live e vai dar, tipo, muito, assim, sabe? Tipo, uns R$ 10 pra mim é bastante coisa por uma live de formatura, tipo, agora. Sim, eu também acho. 10 pila de cada um já dava. Se É, bastante gente assistisse, né? Já dava. sim, aí sim, mas acho difícil. Não, É, mas se a gente vai ter um trabalhão do caramba para arrecadar, sei lá, no máximo uns R$ 150. No máximo estourando, assim. é, Então, tipo, se cada um der R$ 10, a gente vai ter muito menos trabalho para arrecadar o mesmo dinheiro. Então, não sei se essa ideia da live vai dar tão certo. é. Eu tô achando mais que essa live vai ser muito mais por experiência nossa, assim, do que uma de arrecadação, sabe? Mas também a experiência é válida, né, gente? Acho que é uma coisa legal. Por exemplo, vocês podiam tentar ver com a Cecília, por exemplo, organizar sei lá, de repente uma roda de conversa, mas que fosse assim, que vocês fizessem perguntas mais elaboradas, montar uma conversa com esse menino, eu acho que ia ser uma coisa legal, até para a experiência de vocês mesmos, né? A Luísa que entrou, né? Mas eu acho que mesmo que seja pouco dinheiro, qualquer coisa já ajuda. Tipo, a gente tá em casa mesmo, Ah, isso sabe? é Não verdade. vai tomar, não vai mudar muita coisa. Isso Mesmo é se for, verdade, né? se a Daí, gente conseguir fazer a gente fazer a live e arrecadar 30 pila já é um pouco de dinheiro. é verdade. Ô, Não é Giovanni, nada.
vai depender de uma boa divulgação junto às famílias, né? Divulgar bastante para os primos, para os parentes É, todos, e aí eles doam, né? Eu acho que pode ser, eu acho que é válido. Só que eu não sei fazer isso, tá, gente? Vocês teriam que se virar bem sozinho, porque eu não sei como é que se faz isso, por isso que né? eu já falei pra Cintia marcar reunião pra gente conseguir combinar isso melhor, que Aham. tá Quando muito, vocês marcarem reunião com a Cíntia, me chamem, que daí eu participo junto, tá? sim, ela Sábado mandou a gente. mensagem pra mim. Ela mandou mensagem pra mim pra fazer essa reunião hoje, na Ah, última aula, se eu não me engano. hoje na última aula eu tô dando aula daí. Sim, não, mas ela nem marcou pra hoje. Ah, tá. Então, se ela marcar, me avisem no WhatsApp que eu vou junto, tá? Vamos começar a nossa aula, então? Já falamos um pouquinho de regência, agora vamos começar? Eu estava falando para vocês de tabela periódica, né? Antes, eu queria saber o seguinte: receberam a tarefa 10? Sim. É alguém. Eu sei que teve gente que já me mandou, tá? É, muita dificuldade? Não, achei bem de boa. Não. Foi Ô, meio Camila, que, tá tranquilo? foi meio que uma revisão aquilo, não foi? Porque tudo que Ô, Vera, passasse ali já. Pá. Oi, pode falar. eu tenho uma dúvida só que eu ainda não entendi muito bem, que Ah, é assim, ó, quando a gente vai fazer a distribuição, eu vejo que tem assim, ó, na metade do caminho já tem o 3S2, 3P6, aí tem o 4S2 e o 3D10 depois. É isso que eu não entendo por que que o 3 passa depois do 4. por causa do diagrama. Um O pouquinho da Linus diagonal. Pauling, ele foi fazendo o diagrama em ordem crescente de energia, por isso. Uhum. Ah, tá. É só tu seguir o diagrama. Ele está em Uhum. ordem crescente de energia. Aí tu vai colocar os subníveis na ordem certa ali, tá? Tá. É porque Ô, a prof, gente vê isso também, gente, a gente vê isso estático no plano, né? A gente não vê isso no átomo, essas coisas se movimentando, né? Então fica meio difícil de entender mesmo. Não, tá, Mais entendi, alguma, obrigado. mais alguma pergunta? Tá entendendo, Estela? Sim, É? eu comecei a fazer, mas ainda não terminei. Não terminou, tá bom. Nicolas, Eu já fiz. já fez, Nicolas? Você está entendendo essa história toda aí? Aham. Ah, tá. Vocês estão entendendo que quando vocês têm que fazer a distribuição de íon, é bem mais seguro fazer primeiro do átomo para depois tirar ou botar elétron na camada de valência? Todo mundo está entendendo isso? Sim. Camilinha, está entendendo? Então, mais ou menos. Mais ou menos. Eu vou te dar uma dica. Pega as gravações desde o comecinho, vai anotando e vai tentando fazer as tarefas, e daí vai anotando as dúvidas que surgem, certo? E me pergunta lá no WhatsApp, bota uma lista de coisa que não entendeu. Daí a gente pode ver o que a gente faz nas próximas aulas, tá? Podemos começar aqui com a tabela, porque eu quero ver se eu começo hoje, inicio ligações químicas com vocês, tá? Só para terminar a tabela, a gente estava. Deixa eu ver se eu lembro. Vou virar aqui, para vocês olharem a tabela, a minha velha tabela. Dá para ver a tabela? Vou ver se eu faço. Vão dizendo se a posição tá boa aqui. Dá para ver direito, né? Agora tá bom. Agora dá pra ver tudo. Quer dizer, agora não dá mais. Mas antes Agora dava. dá? Coloca o computador um pouquinho Não, mais agora longe. tá ruim. Põe o computador um pouquinho mais Aumenta um pouquinho. Não dá para aumentar, ela tá na parede aqui. Ih, Vamos ver aqui, deu? Empurra um pouco mais.
Deu, tá bom assim. Tá bom sim, tá bom sim. Agora deu. E deu? Deu. Tá dando para ver o oxigênio aqui? Sim. Sam, Tá dando para ver as séries aqui? Sim. Tá certo. Gente, vamos ver se vocês lembram ainda. As colunas representam o quê? Na tabela periódica, essas colunas aqui representam o quê, gente? As famílias. As famílias. Né? E se são famílias, esses elementos químicos aqui das famílias, eles são o quê? Semelhantes, né? Eles têm propriedades físicas e químicas semelhantes, certo? Tá? E essas linhas horizontais aqui são o quê? Períodos. Períodos. São os períodos, certo? Então, eu expliquei para vocês que aqui na família 1, eu tenho os alcalinos, na 2, alcalinos terrosos, tá? E que esses aqui, ó, essas famílias aqui e essas aqui fazem parte dos elementos representativos, tá? Aqui, esse meião aqui, são elementos de transição. Isso tem a ver com a distribuição eletrônica, e vocês vão ver ano que vem que tem a ver também com os subníveis, tá? Mas eu não vou complicar mais do que parece que já está complicado. Então, a gente vai só estabelecer isso. Família 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ou, como é na tabela de vocês, que é a mais moderna e a mais correta, família 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 são elementos representativos. E essas famílias aqui do meio, aqui a família da família 3, a família 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, são os elementos representativos, tá? Então, gente, os períodos, tá? Os períodos da tabela periódica, aqui, ó, período 1, eu tenho os elementos hidrogênio e hélio, tá? Período 2, eu tenho lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Período 3, eu tenho esses elementos aqui. O que significa os períodos? Vocês estão vendo que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos, tá? Os períodos representam as camadas, os níveis energéticos do átomo. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, camada K, L, M, N, O, E, Q, tá? Então, significa o quê? Se o elemento químico, como é o caso do lítio, ele tá, ó, tem o primeiro, o segundo período. Ele está no segundo período. Isso significa que ele tem duas camadas energéticas, tá? Duas camadas energéticas. O sódio, aqui no terceiro período, ó, 1, 2, 3, terceiro período, terceira linha, tá? Significa que ele tem 3 camadas energéticas, certo? Isso ajuda quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica. Por exemplo, se eu disser assim, ó, faça a distribuição eletrônica do elemento que está no período 5, esse período aqui, família 14, tá aqui, é o estânio, certo? Eu já sei de cara, gente, que esse elemento químico aqui, ó, vai ter 1, 2, 3, 4, 5 camadas, certo? Até aqui, entenderam? Sim. Aí, as famílias dos elementos representativos, não dos de transição, isso aqui esquece, tá? Só os representativos, esses e esses aqui. Ou seja, família dos alcalinos, alcalinos terrosos,
família do boro, do carbono, do nitrogênio, do oxigênio, do flúor e os gases nobres. Desculpa. Família do boro, do carbono, do nitrogênio, dos calcogênios, dos halogênios e dos gases nobres, tá? Elementos representativos, tá? Se um elemento químico é representativo, basta eu olhar o número da família dele, certo? Aí, vamos supor aqui, ó, o nitrogênio. O nitrogênio está na família 15. Família 15, tá? Isso significa que ele tem 5 elétrons na camada de valência, tá? Todos os elementos desta família aqui, ó, tem 5 elétrons na camada de valência. Todos eles têm 5. Pode fazer a distribuição eletrônica. Pega aí, o nitrogênio tem 7 no último nível. Desculpa, tem número atômico 7. Vê quantos elétrons ele tem na camada de valência. A última camada dele. Ó, a distribuição eletrônica dele vai ser assim, ó. 1s2, 2s2, tá? 2p3, não é? Vai ser essa a distribuição dele? Façam aí. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 8. 3. Não. Aqui, gente. Cadê meu lápis? Ó. Aqui. Tem que virar o quadro. Ah, meu Deus. Deixa eu virar para cá. Ó. Tá dando para ver um pedacinho do quadro? Aqui, ó. Sam. S2. 2S2. 2P3. Não é? Não é essa a distribuição eletrônica dele? Eu entendi 2p6. 2P3. Ó, qual é a camada de valência? A última camada dele. 2. 2s2, 2p3. Quantos elétrons tem? 3 mais 2? 5. Tá? Então, Bom. os elementos representativos da tabela periódica, eles vão me indicar também quantos elétrons aqueles elementos ali vão ter na última camada. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar qualquer elemento da família dos alcalinos, ó, não esqueçam que o hidrogênio não é alcalino, tá? A família dos alcalinos começa aqui no lítio, ó, certo? Então, se eu pegar qualquer elemento dessa família aqui, certo? Vai ter quantos elétrons na camada de valência? É a primeira família. Vai ter 1. Se eu pego a segunda família, que é também elemento representativo, todos os átomos dessa família vão ter 2 elétrons na camada de valência. Aí eu continuo, elementos representativos. Aqui, esses aqui também são representativos. Então, família 13, 3 elétrons na última camada. Família 14, 4 elétrons na última camada. Família 15, 5 elétrons na última camada. Família 6, 6 elétrons. Família 7, 7 elétrons. Família 18, 8 elétrons. Com exceção de quem? Do hélio. Por quê? Porque o hélio tem número atômico 2. Tá? E se ele tem número atômico 2 e está no primeiro período, certo? Ele tem uma camada só. Na primeira camada dos átomos, cabe quantos elétrons? De qualquer átomo, gente. Na primeira camada, cabe quantos elétrons? 2. 2. Então, ele está estável quimicamente. É o único que tem
2 elétrons, porque a primeira camada dele é também a última, certo? Ele só tem ela, certo? Os outros aqui da família 18, todos os outros têm 8 elétrons no último nível, na última camada. Por isso, eu falei para vocês da regra do octeto. Como esses átomos aqui, ó, os gases nobres, né? Eles não reagem com outros átomos formando substâncias, eles são estáveis quimicamente, né? Se criou a regra do octeto, né? E se mostra que os átomos aqui, para se unir, formar substâncias, eles tendem a ter 8 elétrons no último nível. Por isso, eles perdem, compartilham ou criam nuvens eletrônicas para formar substâncias, certo? Que a gente vai ver depois nas ligações químicas, tá? Entenderam isso? Essas duas dicas são bem boas, porque assim, ó, se eu pego um átomo aqui, vamos pensar o bromo aqui, ó, estão vendo? Tá? Eu sei que o bromo tá, ó, 1, 2, 3, no quarto período. Se ele está no quarto período, ele tem 4 camadas, certo? 4 níveis de energia, tá? E ele está na família 17. Então, ele vai ter 7 elétrons no último nível, certo? Deu para entender? Fica mais fácil da gente pensar a distribuição dos elétrons, certo? Ele tem 4 camadas e tem 7 na última camada, tá? Aqui eu já expliquei, né? A família dos lantanídeos, ela tá todinha aqui, tá? As famílias do actinídeo tá todinha aqui. Então, se eu pegar, por exemplo, esse elemento químico aqui, ó, 63, o európio, certo? O európio pertence a que família? Família 3, certo? O término, família 3. Todos da família lantanídeo estão aqui, ó, tá? Na família 3. Assim como esses aqui também, os actinídeos, certo? Ah, professora, por que não botaram aqui? Imagina a tabela periódica que ia ser. Isso aqui, esse período aqui, ia se estender a sempre, né? Se eu tivesse que botar aqui, ó, 57, daí esse aqui teria que vir para cá. 58, 59, até aqui, para depois colocar esses aqui. Por uma questão de organização da tabela, se colocou embaixo. Eles estão todos aqui, esses aqui estão todos aqui, esses aqui estão todos aqui nesse período. Então, por exemplo, lantânio, tá onde? Família 3, período 6. Tório, tá onde? Família 3, período 7. Deu para entender? Sim. O Lin saiu da reunião? Sim. Tá, pessoal, então aqui, ó, nós vamos começar agora um assunto novo, só que antes eu quero que vocês me respondam o que não entenderam da tabela, se entenderam, o que é importante, pelo menos nesse primeiro momento, tá? Nesse primeiro momento, nessa série que vocês estão, né? É muito importante que vocês saibam o que é período, o que é família, né? Que nas famílias os elementos químicos têm semelhança química e física, né? Propriedades químicas e físicas semelhantes. É importante vocês saberem quais são os elementos representativos, né? E quais são os elementos de transição. Saber também que os elementos representativos têm uma regrinha básica, que é o seguinte: o número da família dele é o número de elétrons que ele tem na última camada. Daí vocês vão dizer assim, ah, tá, professora, mas aí família 13, vai ter 13 na última? Não, vai ter 3, tá? Família 14, 4, família 15, 5, e assim por diante, tá? É que antes, a numeração que tinha antes, ela era mais fácil da gente gravar essa regrinha, né? Que era 3A, 3B, então dava para gravar, né? Mas
é importante que vocês gravem um macetezinho até, né? Se o elemento é representativo, ele pertence às famílias dos elementos representativos, ele tem essa regra, tá? Também outra coisa, que o período indica o número de camadas que um átomo tem, certo? Também é bem importante vocês pensarem nisso, certo? Mais alguma pergunta? Eu não vou entrar com vocês em elementos de transição, vou deixar para o ensino médio, mas se souberem bem até aqui, né, se gravarem bem, estudarem, gravarem isso, vocês não vão ter grandes dificuldades de entender depois os elementos representativos. E também, à medida que for exercitando e fazendo distribuições eletrônicas, a gente percebe o que acontece com os elementos representativos, tá? Alguma pergunta, gente? Sobre a tarefa, antes da gente começar com as ligações químicas? Não? Não. Então tá. Ninguém quer me perguntar nada sobre a tarefa mesmo? Ô, prof, Hum, camadas e níveis são as mesmas coisas. sim. Beleza. Níveis energéticos e camadas eletrônicas é a mesma coisa, tá? Uhum. Só que, assim como na biologia, né, a nomenclatura vai mudando, assim. Na época que eu estudei, a gente chamava camada eletrônica, camada KLMNOPq. Depois aí veio níveis eletrônicos, que é a mesma coisa, daí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque daí tinha a história dos números quânticos, né? Então, a camada K é o número quântico dela, é 1, né? KL2, entendeu? E assim vai. Aí a gente estuda números quânticos, que eu dei uma introduzida ali para vocês nos números quânticos, né? Aí a gente usa o número das camadas, não as letras, tá? Mais alguma coisa? Prof, na aula que eu faltei, eu fui ver uma aula na internet e falava que nunca pode acabar uma distribuição com D4 e D9, que sempre passava pro D5 e D10. É verdade? Onde tu viu isso? Num vídeo no YouTube. Hum? Em um vídeo no YouTube. Mas por que tu foi ver vídeo no YouTube? Porque eu tinha faltado na aula. Mas tu entra no site da escola e vê o nosso Era a aula vídeo. que eu tinha gravado. Eu gravei isso? Não, Eu tinha eu não falei esquecido de parar de gravar. E daí não sabia se tinha gravado ou não. Daí eu fui ver no YouTube. Ah, bom, mas aí tu corre o risco de pegar coisas que não é nem para tu ir. Porque assim, ó, tem coisa que eu não estou dando aqui. Tá? Quando a gente for fazer distribuição eletrônica, por exemplo, de elementos de transição, tem coisa que eu vou omitir ali. Vocês ainda não têm condições de entender como é que se faz aquilo ali. Eu estou fazendo o básico aqui com vocês. Tá? Isso que é complicado. Muitas vezes vai buscar coisas que daí exige um conhecimento que não foi trabalhado ainda, e a pessoa não consegue entender. Tá? Então, realmente tem muitas exceções na tabela periódica e na distribuição eletrônica. A gente não viu ainda, porque a gente não viu ainda alguns conceitos, tá? Mas, assim, todos os elementos que eu der para vocês fazerem a distribuição, vai ser de maneira básica, tá? Mais alguma coisa? Gente? Eu não tenho dúvida, não. Não? Então, nós vamos passar para as ligações químicas, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com um PowerPoint, eu vou botar um
PowerPoint aqui. Vocês vão me dizer se vocês estão vendo bem, tá? E tá dando para ver? Sim. Sim. Tá tudo certo? Tá. Então, gente, nós vamos começar a trabalhar as ligações químicas, tá? O que seriam essas ligações químicas? Na natureza, dificilmente a gente vê um átomo isolado, ele está sempre formando moléculas, né? E essas moléculas, um conjunto de moléculas, vai formar uma substância, certo? A gente já viu isso lá no início do ano, né? Essas substâncias, esses compostos, essas moléculas, elas se formam através de ligações químicas. O que é isso? É ligação entre átomos. Aqui também, se vocês forem pegar isso aqui no YouTube, não sei onde, os caras podem vir com ligação sigma, ligação não sei o quê, vocês não vão entender, porque aquilo que eu sempre digo, assim, a gente começa a alimentar um ser mamífero com leite materno, ninguém dá churrasco para ele, não vai conseguir digerir. Então, aqui também eu vou dando as coisas aos pouquinhos e acrescentando coisas. Então, se alguém for ver, estudar ligação química, estude pelo nosso livro, no começo, né? Para entender, acomodar esse conhecimento na cabeça para depois ir adiante, tá? E se pegar lá no YouTube, vai vir um monte de coisa, pode vir um monte de coisas que vocês não vão entender, tá? Então, aqui, ó. Para entender, ligação química é ligação entre os átomos. Essas ligações, elas normalmente, basicamente, se dão de três formas: formando íons, compartilhando elétrons ou formando nuvens eletrônicas. A gente vai ver isso agora, tá? Ó, acabei de falar. Então, ó, as ligações químicas são as ligações que vão se estabelecer entre os átomos. É a união entre os átomos para formar moléculas ou compostos químicos, né? E os três tipos são ligação covalente, que é a partilha, compartilhar elétrons. Ligação metálica, que forma um mar de elétrons ou nuvens de elétrons, certo? E a ligação iônica, que é ceder ou captar elétrons, certo? Então, os átomos, sempre numa ligação iônica, um vai estar perdendo elétron e o outro vai estar ganhando elétron. Vocês lembram na última aula que eu fiz a ligação, como é que acontecia a ligação entre os átomos para formar a molécula de sal? NaCl? Lembram disso? Quem Você não lembra? falou isso, eu não me lembro. Falei, mostrei no quadro. Quem lembra que eu fiz a ligação entre o Na e o Cl? Fiz a distribuição fiz a distribuição eletrônica do Na, mostrei que ficava um elétron lá na última camada, fiz a distribuição eletrônica do Cl, mostrei que ficavam 7 elétrons na última camada, falei, o Cl, para ficar estável quimicamente, precisava de 8 elétrons na sua última camada, daí o Na cedia o elétron que ele tinha, eles ficavam com diferença de carga e formavam uma ligação iônica. Eu lembro que, se vocês olharem a gravação, tá lá isso explicadinho. Fiz no quadro isso, tá? Ai, peraí, gente, só um minuto. Preciso ver uma coisa que eu não sei se eu tô gravando essa reunião. Aqui. Tá dando para ver? Sim. Sim. Tá. Então, vamos continuar. Vamos começar com a ligação. Vou começar com vocês com a ligação iônica, tá? Tá?
Vou começar com a ligação iônica, porque eu acho que o livro de vocês começa com a ligação iônica, não é? Tá um livro aí? Sim, tem ligação. Começa com a ligação iônica, né? Sim. Nós vamos começar também aqui com a ligação iônica. Ó, o que é uma ligação iônica? É uma ligação entre átomos que formam o quê? Íons. Certo? Vai formar íons, tá? Esses íons, um é o cátion, que vem sempre na frente, tá? E o outro é o ânion, que por convenção vem atrás. Então, se eu pegar aqui, ó, essa molécula aqui, NaCl, eu já sei que o Na é o cátion, tá? E se é o cátion, foi o átomo que perdeu o elétron, e o Cl é o ânion, o átomo que recebeu elétron. Nessa molécula aqui, ó, tá? De CaF2, certo? Fluoreto de cálcio. Essa molécula aqui, o que é? Quem é que é o cátion aqui? Só acorda, quem é que é o cátion aqui? Cátion é o NaCl. Ou é o CAF? É o CAF. Não é CAF É o e nem Ca, é o cálcio? é CaF2, tá? CaF2. Quem é que é o cátion aqui? O Ca, O Ca. O ânion é o F2. tá? O ânion é o F. Então, foi o cálcio que cedeu o elétron, o F que recebeu o elétron, certo? Tá? O cálcio deu elétron para o F, para o flúor, certo? O flúor está na família 17 da tabela. Quantos elétrons ele vai ter na última camada? 7. 7. 7. O cálcio está na segunda família da tabela periódica. Quantos elétrons ele vai ter na camada de valência? 2. 2. Certo? Aqui, ó, o Na está na primeira família. Tem um elétron na última camada. O cloro está na família 17. Tem 7 elétrons na última camada. Tá? Então, aqui, ó, para ficar com 8 na última camada, esse aqui vai precisar de 1. Se ele tem 7, ele precisa de 1. Esse aqui na última camada tem 1. Ele precisaria de 7. Né? É fácil um átomo captar 7 elétrons do outro? Não, né? Então, o que ele faz? Ele perde aquele 1 elétron que ele tem para esse aqui. Tá? Aí, esse aqui perdeu 1, esse aqui ganhou 1. Então, a proporção dessa molécula aqui, ó, é 1 a 1. Certo? Esse composto químico aqui, ó, tá? Esse composto químico aqui, CaF2, o Ca está na segunda família, tem 2 elétrons para perder, tá? O F2 está desculpa, o F está na sétima família, ele tem 7 elétrons no último nível, ele precisa ganhar 1, certo? Então, esse Ca aqui, ó, preste bem atenção no que eu vou dizer. Para poder perder os 2 elétrons que ele tem, ele precisa de 2 átomos de flúor. Por quê? Ele perde 1 elétron para 1 átomo, tá? Aí, esse átomo de flúor aqui, um deles vai ficar com 7 elétrons no último nível, né? E o Ca não se estabeleceu ainda quimicamente, não ficou estável quimicamente. Ele ainda está com 1 no último nível, certo? Aí o que acontece com ele? Ele vai ter que arrumar outro átomo de flúor para perder o seu outro elétron. Eu vou fazer isso aqui no quadro para vocês, tá? Para vocês entenderem melhor. Deixa eu botar meu banquinho aqui para
levantar o computador. Dá para ver o quadro? Sim, dá. Sim? Então, agora, deixa eu mostrar para vocês aqui no quadro isso, tá? Se eu conseguir apagar esse quadro agora, né? Só um minutinho, gente. Tem que Oi, parar de apresentar. Oi? Não tem que parar de apresentar, prof? Tem o quê? Eu saí pra câmera dela. O arinha. Aqui, alguém não está enxergando o quadro? Tá dando Ô, enxergar bem de pessoal, boa. Dá pra ver bem o quadro. dá para ver? Dá pra ver Então bem. tá. Tá. Olha aqui, prestando atenção aqui, ó. NaCl, ligação iônica, tá? Então vamos lá. O Na tem número atômico 11, tá? Número atômico 11, o Na. Ó, Na, número atômico 11, certo? Então, eu vou fazer a configuração eletrônica desse átomo, certo? Eu vou fazer, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, certo? 3s1. Quantos elétrons ele tem na última camada? A última camada é essa aqui, né? E aqui eu tenho a primeira camada, aqui eu tenho a segunda, aqui eu tenho a terceira camada, certo? E se vocês olharem na tabela, ó, está no terceiro período, tá? Então, vejam bem, pela regra do octeto, para ele ficar estável quimicamente, ele tem que ter 8 elétrons na última camada. Ele ficar estável quimicamente. Então, é bem importante para ele perder esse um elétron aqui, ó. E se ele perde, ele vai ficar com quantos na última camada? 6 mais 2, daí a última camada passa a ser essa aqui. 6 mais 2, 8, tá? Aí ele encontra na natureza com o Cl. Cl, número atômico 17, tá? Então vamos fazer a distribuição agora do Cl. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, quantos? 5, certo? Quantos elétrons tem esse aqui na última camada? A última camada é essa. Essa aqui é a segunda, essa aqui é a primeira. Tá? Quantos elétrons tem? 5 mais 2, 7. Para ele ficar com 8 aqui, ele precisa receber um elétron. Tá? Daí o que acontece? Esse Na aqui, ó, que tem 1 na última camada, dá esse 1, tá? Passa esse 1 para cá. Se ele passou esse 1 para cá, ele ficou positivo. É? Número 1 aqui. Tá? Não precisa. Esse aqui recebeu esse 1 elétron ali, ó. Ficou P6. Então, esse aqui recebeu 1. Certo? Daí, as cargas ficaram diferentes. E cargas diferentes se atraem. O que aconteceu aqui? Para eles se juntarem, esses dois átomos, tá? Eles tiveram que formar íons, certo? Por isso, essa ligação aqui é chamada de iônica. Tá? Agora, quer ver uma coisa?
eu já consigo dizer como é que vai ficar esse composto químico aqui, ó. Porque se eu for na tabela olhar o Na, é um elemento representativo, certo? E tem um elétron no último nível, tá? Se ele tem um elétron no último nível, a tendência é ele perder esse elétron. Aí eu vou lá na tabela, o Cl também é um elemento representativo. A família 17, tem 7 elétrons no último nível. Para ficar com 8, ele precisa receber um. Pronto, eu já sei que vai ser um Na a um Cl. Forma um elemento, forma um composto químico por ligação iônica, chamado NaCl, que é o sal de cozinha, certo? Agora vamos ver aqui, ó. Vou fazer de outro jeito, tá? O CaF2. Vamos ver se esse outro jeito fica mais fácil para vocês. Me respondam. O Ca está em que família? E pessoal, o Ca está em que família? 2. 2. Então, eu vou botar aqui, ó, Ca, tá? Família 2. Tem quantos elétrons? Ele tem, tá em que período? 4. 4. Então, ele vai ter 4 camadas. 1, 2, 3, 4. A última camada, ele vai ter quantos elétrons? 2. 2. Eu vou botar os elétrons aqui, ó. 2. Vamos para o F. O F está onde? Na família 17. Quantos está na família 17 e em que período? 2. 2. Então, vai ter 2 camadas, certo? Quantos elétrons ele tem na camada de valência, na última? 7. 7. Então, eu vou botar os 7 elétrons dele aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? O que é mais fácil aqui? O Ca perder 2 ou ganhar 6? Perder? Energeticamente, ele é mais fácil ele perder esses 2, né? Então, o que vai acontecer? E o F, para ficar estável, precisa ter 8 na última camada. Ele tem 7. Precisa receber 1. Tá? Então, o que acontece? Esse átomo aqui, ó, cede um elétron para cá. Certo? Pronto. Esse átomo aqui está estável agora, não tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na última camada. Mas o Ca está estável? Não. Não, ele continua com 1, ele precisava ter 8. Tá? Aí o que ele precisa de mais um átomo de flúor, certo? Então, mais um átomo de flúor, com os seus 7 elétrons na última camada, certo? E aí ele perde esse elétron aqui, esse átomo de flúor. Nessa ligação química aqui que está acontecendo, Prof. Só um pouquinho. O Ca perdeu quantos elétrons? Pode repetir, prof? Nessa ligação química aqui, o Ca perdeu quantos elétrons? 2. 2. Então, tá? E o flúor recebeu, cada átomo de flúor recebeu quantos elétrons? 1. 1. Certo? Então, como é que eu formo esse composto químico? Ó, primeiro vem o cátion, Ca. Eu usei um átomo só de cálcio, certo? Quantos de flúor
flúor foram precisos? Seis. Esse, hã? Seis. Esse composto químico, tá? É o CaF2, certo? Vocês entenderam? Ou preciso voltar a explicar? O que vocês acham? Entendi. Ô, prof, a gente precisa ir pra aula de geografia. Já terminou? Tá bom, então, gente. Então, vamos para aula de Terminou há uns 86 dias já. Então, vamos para aula do quê? O que é, Giovanni?